Escalas termométricas são as formas de medir a temperatura. Atualmente existem 3 escalas termométricas. A escala Celsius, em que o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100, e é usada na maioria do mundo. A escala Fahrenheit, onde o ponto de fusão da água é 32 e o ponto de ebulição é 212 graus, e é usado nos países como Estados Unidos e Bolívia. E a escala Kelvin, na qual o ponto de fusão da água é de 273 Kelvin e o ponto da ebulição é de 373 Kelvin. É considerada a escala absoluta e é mais usada em laboratório. Não existe limite máximo de temperatura, mas existe uma temperatura mínima, o 0 Kelvin, que é o estado de repouso absoluto de uma molécula. Definições de temperatura. Temperatura, uma palavra derivada do latim, reconhecida cognitivamente como o nível de calor que existe no ambiente, resultante, por exemplo, da ação dos raios solares, ou nível de calor existente num corpo. A temperatura trata-se de uma grandeza escalar que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo, indicando se ela está quente ou fria. A temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Existem 3 processos de programação de calor: condução, convecção e irradiação. Em termologia, calor está ligado à transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, calor e a energia em trânsito. Convecção é a programação de calor em fluidos, como água, ar e até mesmo pedra derretida. Acontece devido ao movimento das moléculas quando aquecidas. Nesse tipo de programação de calor, as moléculas com maior temperatura vão para baixo e as que possuem maior temperatura ficam na parte de cima. Condução é a programação de calor em sólido. Acontece quando um conjunto de moléculas transfere sua agitação térmica para outra molécula de temperatura inferior. Radiação é a propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas da região do infravermelho. Esse fenômeno pode acontecer no vácuo ou em um meio material. Todo corpo que possui temperatura emite radiação térmica. A letra da fórmula significa Celsius, que é representado pela letra C, Kelvin é representado pela letra K e Fahrenheit, que representa pela letra F. O calor é, por definição, transferência de energia térmica entre dois corpos que possuem temperaturas distintas. O calor não está diretamente relacionado com a temperatura, tampouco deve ser visto como uma nova grandeza, mas a diferença de temperatura entre diferentes corpos gera o fluxo de energia térmica, calor.